Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou falar de simplificação de radicais. Já já! Bom, vamos lá. Então a ideia aqui é a gente escrever essas raízes que a gente tem aqui com radicandos menores, com números menores dentro da raiz. Então a minha ideia é tentar sempre tirar alguém da raiz, fatorar para tirar da raiz, certo? Então, como eu falei, a palavra já fatorar, a gente vai utilizar o processo de fatoração, decomposição em fatores primos. Para quem não lembra como é que faz isso, dá uma olhadinha lá na aula 26, que eu explico com detalhes lá como que a gente faz isso, tá bom? Então, vou começar ali com esse 50, tá? Então, 50 eu vou fatorar. Então, eu consigo dividir o 50 por 2, que dá 25. Eu consigo dividir por 5, que dá 5. Eu consigo dividir por 5, que dá 1. Certo? Lembrando que aqui só podem ir números primos, tá? Agora eu posso escrever isso aqui assim, ó. 2 vezes 5 elevado a 2. Porque apareceram dois números 5. Então, aqui dentro dessa raiz, ó, posso escrever assim, ó. 2 vezes 5 elevado a 2. Agora acontece o seguinte. Como aqui é uma raiz quadrada de 5 elevado a 2, isso aqui é um produto, é uma multiplicação, esse 5 eu posso simplificar. Então ele sai da raiz. Então isso aqui fica assim, ó. 5 raiz de 2. Por que o 2 não saiu da raiz? Porque o expoente do 2 é 1, né? Só apareceu 1, 2 na fatoração. Então o 2 ficou dentro da raiz. Okay? Vou fazer a mesma coisa com 72, ó, observe. Então 72, dá para dividir por 2, que dá 36. Que dá por 2, que dá 18. Que dá por 3, que daria por 2 ainda, né? Mas pode ser por 3, que dá 6. Que dá por... Ó, já que eu fiz por 3, vou fazer por 3 de novo, tá? Dá por 3, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Já que eu troquei a ordem aqui, foi até bom para eu falar o seguinte. A gente pode trocar essa ordem aqui como a gente quiser. Não tem problema nenhum. Ah, eu já sei que 72 dá para dividir por 3. Posso começar por 3? Pode, não tem problema nenhum. Existe um teorema que diz que é o teorema fundamental da aritmética, que diz que a decomposição em fatores primos de um número é única, a não ser pela ordem dos fatores. Então essa ordem, ela até pode ser diferente, mas vai aparecer 3 números 2 na fatoração e 2 números 3, independente da ordem. Okay? Então assim, como é que eu tenho uma raiz quadrada, eu poderia, por exemplo, escrever 2 elevado a 3. Mas eu não vou fazer isso, porque como é que é uma raiz quadrada, eu consigo tirar um número que está elevado ao quadrado daqui. Então eu vou escrever esse 2 assim, ó. Vou agrupar esses dois, ó, esses dois aqui, que eu vou escrever como 2 elevado a 2. Vou agrupar esses dois 3 também, ó, que eu vou escrever também como 3 elevado a 2. E observem que sobrou esse último 2 aqui, ó, que eu vou colocar aqui como 2 elevado a 1. Então aqui dentro dessa raiz, ó, vai ficar assim, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Esse 2 vai sair da raiz, esse 3 também vai sair da raiz e vai multiplicar por aquele 2 lá fora, ó. E dentro da raiz sobrou um 2. Okay? Aqui 2 vezes 3, 6. Então isso aqui vai ser 6 raiz de 2. Rapidinho aqui, se eu quisesse fazer a prova real, ó, eu consigo jogar esse 6 de novo para dentro da raiz. Basta ele entrar para dentro. Basta ele ir para a raiz como 6 ao quadrado. 6 ao quadrado 36. 36 vezes 2, 72. Dá para fazer isso sempre, tá? Exemplo 3. Agora observe que é uma raiz cúbica. Ó. Vamos fatorar o 48. 48. Dá para dividir por 2, que dá 24. Que dá por 2, que dá 12. Que dá por 2, que dá 6. Que dá por 2, que dá 3. Que dá por 3, que dá 1. Agora apareceram 4, 2 e um 3. Mas observem que é uma raiz cúbica. Então eu vou agrupar esses 3. Vou escrever como 2 elevado a 3. Aí sobrou esse 2 elevado a 1. E sobrou esse 3 elevado a 1. Certo? Então aqui dentro da raiz, ó, da raiz cúbica, ficou 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Esse 2 aqui ele vai sair da raiz, porque ó, expoente 3, índice 3. Saiu da raiz. E dentro da raiz sobrou 3 e 2 que eu vou multiplicar. Ó. 3 vezes 2, 6. Certo? A raiz é cúbica, né? Não pode esquecer. O índice da raiz é 3. Ok? Para finalizar essa última, tá? Observe que tem um 3 aqui já fora da raiz. Tá bom? E eu vou fatorar o 275. 275. A gente já consegue ver, obviamente, que 275 não dá para dividir por 2 porque ele não é par. Até para quem não lembra bem aí critérios de divisibilidade, dá uma olhadinha lá nas aulas 13 e 14,
em que eu falo aí dos principais critérios de divisibilidade, ok? Mas dá para dividir por 5, pois é terminado em 5. E 275 dividido por 5 dá 5, dá 25, sobra 2, dá 55. 55 dividido por 5 dá 11, e 11 é um número primo, então 11 vai dar por 11, certo? Então aqui vai ficar um 5 elevado a 2, um 5 elevado a 2, vezes 11 elevado a 1. Então vai ficar 3 raiz de 5 elevado a 2 vezes 11 elevado a 1. Esse 5 sai da raiz, expoente 2, índice 2. Então quando ele sair da raiz aqui, ele vai multiplicar aquele 3 que está lá fora, ó, e dentro da raiz sobrou 11. 3 vezes 5, 15. Então isso vai ficar 15 raiz de 11, certo? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos e até a próxima!